Olá, pessoal do Empreender e Vender. Olha quem tá aqui. É, a Milu. Ela veio devagarzinho, veio se ajeitando. Falei, quer abrir a live comigo hoje? Eu acho que ela quis, né? Aí peguei no colo e ela tá aqui, ó. Quietinha, quietinha. Atenta a tudo que acontece. Miriam, tudo bem? Carvalho, Maria, Dulce, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Farid e essa aqui é a Milu. Essa é a Milu. Tá aí, ó. Vamos lá, Milu. Aí, ó. Tudo bem? E hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Fátima, que vai falar sobre a saúde da mulher. Olha a Beth chegando ali, Milu. Aqui, ó. Aqui, ó. Na tela, Milu. É. Olha lá, estão dando oi para você. Dá oi, Beth. Oi. Tem alguma coisa ali que ela está interessada. É o vento. Tem sol, mas haja ventania, hein? Luz equilibrada. Agora sim, ó. Tá aí a turma, ó. Milu. Vamos deixar a Milu de lado agora? Vamos? Tá, tchau, Milu. Ué, tchau, tchau, tchau. Vamos pôr a Milu no chão. Pera aí. Agora sim, a Milu tá no chão. Legal, gente. Boa tarde para toda a gente que gosta de gente como a gente. Vamos virar um pouquinho aqui para tirar a luminosidade que está nas costas. Opa, vamos lá. Fofa menina, né, Milu? Legal. E para quem não me conhece, meu nome é Farid, criador da comunidade Empreender e Vender o Artesanato no Mundo Digital. O nosso propósito é levar você para o mundo digital, colocar no centro das atenções a Versari. Chegou? É, chegou. Já te chamo, hein? Já te chamo, Fátima. A Versari. Já tá aí. Tá bom? Oi! Então, antes de eu falar da comunidade, já vou chamar a Fátima aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tô aguardando a Fátima. Vamos ver se ela entra. E, epa! Opa, tudo bem? No Hoje. meu telefone não consegui mesmo, tive que usar o do Eliu, por isso que está Adversário Júnior. Não, eu É o sei. telefone. Eu vi ali aniversário e falei, bom, é a Fátima. Aí eu falei, É, tudo bem, olha o Enil passando por aí. É. exatamente. Meu telefone realmente até agora dá aviso de que está com problemas para entrar em contato. Então eu usei o dele. Tá certo. Quem não tem cão, está com outro cão. A questão é a gente resolver. Como a gente vai resolver, não tem problema. Às vezes é isso mesmo. Outro dia a gente estava numa live de música e o celular do cara não ia. Aí ele pegou o celular do cunhado dele. Foi maravilhoso. O É, dele não deu, mas o do cunhado deu, funcionou do mesmo jeito. Fátima, beleza. então o pessoal está chegando, coisinhas da Si, está por aqui, quem mais? Rita, Max, Beth Florido. E quem quiser chamar as amigas para a live, bate no aviãozinho que tem ali embaixo. Tem um aviãozinho e esse aviãozinho coloca os convidados, né? Você pode avisar sua amiga que a gente está em live. É assim que funciona. Ó. Bate aqui, ó. Vou mandar para 3 ou 4 aqui. Vamos ver. Selma, 1, 2, 3, 4. Vou mandar aqui para algumas pessoas. Pronto, já mandei alguns aviãozinhos aí para os amigos, né? Legal, Fátima? E Legal, dá para legal. vocês aí, quando você se aproxima um pouco, teu rosto enche mais a tela. Né? Tá vendo? Não, Opa, não, pode então, ficar mais próximo. Pode ficar mais assim, próxima. Não tem. a voz. Eu me aproximo aqui de tal forma que eu encho a tela aqui, né? Mas eu posso ficar aqui também, ó. Aqui eu fico mais distante, mas eu prefiro normalmente ficar um pouco mais próximo aqui, que assim eu fico mais na intimidade com essa turma. Tá bom? Fátima, eu divulguei que hoje a gente ia falar com a doutora Fátima a respeito da saúde da mulher. Vamos ver se a gente consegue. Vai depender um pouco aí da interatividade do pessoal. Se eu conseguir algumas. O pessoal pode fazer pergunta, fique à vontade aí. A Beth me ajuda, está acompanhando também. E aí a gente pergunta para você.
Fátima, se apresenta um pouquinho para a turma que está aí, o pessoal está chegando, muitos não te conhecem. Eu vou pôr aqui, ó, antes de você se apresentar, eu vou, doutora Fátima Aversari, eu vou pôr aqui, ó, saúde da mulher, tá bom? Saúde da mulher. Vou publicar, e aí eu vou. Fixei o comentário aí, então já está aí, ó. Prender e Vender, fixado, doutora Fátima Versari, saúde da mulher. E a gente, nessa live, as perguntas fiquem à vontade, né? As amigas, as colegas que quiserem fazer pergunta para a Fátima vai se apresentar um pouquinho. Se apresenta aí, Fátima. Então, para quem não te conhece. Eu, para quem não me conhece, eu sou a doutora Fátima, eu sou médica, ginecologista e tenho consultório e atendo também medicina diagnóstica em laboratório. No consultório, eu faço a parte de ginecologia clínica e pequenos procedimentos que dá para ser feito em consultório, que dá para ser feito em consultório. Atualmente, eu tenho também feito alguns tratamentos para saúde da mulher em termos de radiofrequência, que é uma coisa bem interessante, melhora bastante as queixas, principalmente das mulheres em pós-menopausa ou perto da menopausa, e também aquelas pacientes pós-parto, em relação à saúde íntima, né, feminina. Já tenho 40 anos de formado, por incrível que pareça, me surpreende cada vez que eu penso nisso. Eu acho que nunca iria chegar nisso, e estamos aqui, firme e forte, fazendo as coisas, né? Eu tenho mestrado em medicina, sou mestre em medicina pela Universidade de São Paulo, e especializei também, fiz uma pós-graduação em saúde da mulher e qualidade de vida. Também acho que traz muito benefício. Você trata a pessoa como um todo, né? Não só por sintomas. Você trata como uma medicina integrativa, que eu acho que a tendência que vai ser a medicina daqui para frente é essa, integrativa. Você não cuida de um... Às vezes você não pode cuidar de um aspecto só. Você tem que pensar que dentro daquele aspecto existem um monte de coisas envolvidas. E isso daí ajuda muito a adesão da paciente ao tratamento e a melhora mesmo, né? Por exemplo, citar um exemplo de coisa. A pessoa tem falta de libido, não perdeu a libido, não tem mais, está já naquela fase que os hormônios já diminuíram, A e com falta isso de entra uma libido, depressão. a falta de libido é a falta do desejo sexual, é isso? Falta de desejo sexual, isso. Tá. E quando você vai a mais a fundo, você vê que ela também está com um quadro de depressão, que se você não tratar da depressão dela, tanto com medicação, quanto com até uma reposição hormonal, quando indicada, né? Ela não vai melhorar. Você precisa tratar o todo. Não tem jeito. Então é isso. Na parte de medicina diagnóstica, eu faço colposcopia, que é um exame de imagem para a gente poder ver melhor os órgãos genitais, né, trato genital interno, dá para ver desde colo de útero, paredes vaginais, vulva, e para ver se tem alguma doença, se tem alguma lesão de HPV, alguma lesão que você não consegue ver a olho nu. O Tá. médico não consegue ver no consultório. Então, esses exames eles trazem uma facilidade melhor de diagnóstico, até se precisar fazer uma biópsia, já é feito. É isso. Tá, então perguntando, a falta de libido tem solução? Tudo tem solução, Lógico, só não tem para tudo tem morte. solução. Só não Tudo tem, tem solução. só não tem para morte. Pode, só não tem para morte. E isso tem solução, sim, porque é multifatorial, né? A falta de libido é uma coisa que envolve muitos fatores. Não é envolve o fator hormonal,
o fator comportamental, como anda a vida dessa pessoa nesse momento, até fatores econômicos, que eu acho que com crise, sem dinheiro e tudo, também a libido vai para. Ah, Aí o médico é difícil de conseguir tratar, mas até isso envolve, sim. pelo E tem, contrário, né? Onde entra a lógico, crise, começa a entrar muitas separações, né? Nós vamos ter que ver, depois dessa crise do coronavírus, o número de separações que aconteceram no país, né? é, E eu brinco, às vezes eu falo assim, agora já que eu falei do coronavírus, o vírus, ele acaba, por um lado, atingindo a população idosa, né? Que falam, as populações de mais risco é idosa. E, por outro lado, ele acaba colocando todo mundo em confinamento, né? Aí eu falo assim, do idoso, muitas vezes ele acomete o idoso e acaba levando a óbito o idoso. E, por lado do confinamento, deve haver uma explosão de nascimentos daqui 9 meses, né? Porque está todo mundo confinado. também. É provável. E teve o carnaval também, né? Ainda teve. Primeiro botaram a gente no carnaval para pular, né? Pois é. 650 bloquinhos aqui em São Paulo, aproximadamente. Depois botam o cristão preso em casa. Falam, não, agora você nem põe a cara para fora de casa. Primeiro botou a gente para pular e depois agora bota a gente trancado. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Fátima. E você se dedicou boa parte da tua vida à obstetrícia. Hoje você não tem tanto... Para quem não entende o que é obstetrícia, explica um pouquinho o que é obstetrícia. Obstetrícia é a parte de cuidar da gestante, desde do preparo a ela para a gravidez, durante a gravidez e o parto. Obstetrícia, o nome, se você for dividir o nome, é obstare, que é estar ao lado de. Então, é o médico que está ao lado da mulher nessa parte que se refere a gravidez e parto, né? Legal. E aí Obstetrícia com você se 40, dedicou 40 anos. 40 anos a 40 anos na obstetrícia. 42, contando com 40. os 2 anos que a gente faz estágio na faculdade, né? Então, eu pensei comigo, 42 anos, já fiz muito parto. Deixa para os outros médicos fazerem, porque tem médico que já pode ter nascido até na minha mão, né? É, Então, e já está antigo na profissão. tá aí. Então, deixa um pouquinho Deixa isso de para lado. os outros. Exato. Meu Não, irmão, aí, meu irmão e entrou agora aqui. Espera aí, Fátima. A parte Cris, o fator psicológico também influencia na falta de libido? Eu acho que é fundamental, né? é fundamental. É fundamental. Porque para você ter libido, eu acho assim, você precisa de ter uma pessoa interessante e interessada. Aí a coisa vai bem. Agora, se faltar um desses dois requisitos, ah, pode ter certeza que não vai ser tão bom assim, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai Não vai rolar. rolar. O pessoal pode fazer a parte Cris. Cris falou oi, às vezes eu estou aqui conversando com a Fátima, Gerlando, não dá para cumprimentar todo mundo que está entrando, mas a gente vai vendo e vai falando. Gerlando, pode fazer pergunta aí, Gerlando. Gerlando é do Ceará, né? Eu às vezes troco a Opa, nacionalidade. Mulheres, façam perguntas aí, não fiquem inibidas aqui. Interessante e interessada, adorei. é. Está de bem com a vida. A Luciana Novaes fez uma pergunta. Foi a Luciana que fez a pergunta? Ah, não, foi a Yara. A Yara ontem fez uma pergunta que a mãe dela reluta em passar por exame. Boa tarde, Luciana. A Luciana chegou, Novaes. E a Yara perguntou o seguinte: a mãe dela, se depois da menopausa, pode o câncer de útero também pode acontecer em pessoas de idade avançada, né? Porque a mãe dela resiste aí em médico, não faz. É como muitas vezes o homem que não faz o exame de próstata, né? Chega lá nos 80 anos, nunca fez um exame de toque. E aí você fica pensando, mas corre o risco? E não sei, né? Corre o risco de um câncer de útero?
a pessoa que eventualmente nunca fez um exame e já passou da menopausa, esse tipo de coisa? Olha, nessa faixa, aos 80 anos, de fato é muito mais raro ter um câncer de útero. O que pode acontecer, que tem uma frequência maior, é o câncer de ovário. Isso pode acontecer e ele é muito silencioso, mas é por volta dos 65 a 75 anos. Geralmente, quem tem 80 anos já vem de uma educação que a medicina era mais curativa, só ia-se ao médico quando você tinha um problema, não com controle. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a vida, a, o, a expectativa de vida aumentou. Então, 80 anos hoje já é comum as pessoas virem até os 90, tem gente passando dos 100 anos, né? Então, as coisas podem vir a acontecer. Então, fazer um exame uma vez por ano seria ideal. Mas tem pessoas que têm mesmo muita rejeição. Minha mãe mesmo, para fazer exame, eu precisei falar para ela que ela ia passar no cardiologista. Aí passei a conversa nela e fizemos um Papa Nicolau. Ela quase quis me matar, mas eu achei que valia a pena, mesmo sendo uma pessoa que teoricamente teria um risco quase zero de ter algum problema. Tá. Mas como ginecologista, eu acho que o aspecto preventivo sempre é bom. Por que não fazer um check-up? Legal. E já que você falou Papa Nicolau, para quem não entende isso, o Papa Nicolau é um papa que existiu, né, na história chamado Nicolau. Mas por quê? O que é isso, para quem não entende nada de Papa Nicolau? O que é Papa Nicolau? Papa Nicolau, na verdade, assim, não é o nome de um papa, é o nome de uma pessoa, né, de quem descobriu a técnica. Ah, O nome é por inteiro, Papa Nicolau, e termina até com Nicolau. Todo mundo escreve Nicolau com U no final, mas não é Nicolau. Então, esse médico, ele descobriu a maneira de detectar células alteradas colhendo o material com uma espátulazinha no colo do útero. Então, é um exame simples, atualmente de baixo custo, é um exame bem acessível, existe nos postos de saúde, e ele é uma régua de triagem entre pessoas que não têm problema nenhum e problemas que podem. Ele vai detectar uma atrofia, vai detectar se existem células anormais, que podem ainda não ser câncer, mas um dia vir a ser, e as células que já são cancerosas. Então, por uma coleta, que é um raspado, só um raspado, raspa mesmo, só, no colo do útero, verifica se tem células alteradas. Por que ele é bom nesse sentido? Porque se você descobre um processo inflamatório, ou uma atrofia, ou mesmo um câncer num estágio inicial, e está ainda só eliminando algumas células diferentes, né, do que das normais, você consegue tratar e evitar que essa pessoa, em 100% das vezes, evitar que ela tenha mesmo algum problema. Muitos desses problemas poderiam aparecer só uns 7 a 10 anos depois. Então, na mas se verdade, fizer o eu chamo Papa de Nicolau, preventivo. é preventivo. E quando é que a mulher deve começar a fazer? Eu já botei o nome de Papa Nicolau, para mim tinha um Papa nessa história. Não, Mas não. não tem nada a ver, olha aí, você me esclareceu hoje, não tem nada a ver com Papa, é o nome do criador do exame, né? E, Exato. e a mulher deve começar a fazer esse exame quando? O primeiro Papa Nicolau. Eu acho que a partir do momento, assim, a minha opinião, existem vários consensos sobre isso, mas a minha opinião como médica é que a partir do momento que ela começou a ter vida sexual ativa, já é importante fazer. Entendi, entendi. Uma criança ou uma adolescente que não teve vida sexual ativa, não tem nenhum problema ginecológico, não precisa. Mas a partir do momento que começou a ter vida sexual, eu acho que é importante fazer sim. E aí, Principalmente nos dias de hoje. e aí é periódico, anualmente faz o Papa Nicolau.
anualmente. Alguns países, principalmente na Europa, eles recomendam assim, a cada 3 anos fazer um Papa Nicolau. Sendo o exame primeiro exame deu negativo, pode fazer o segundo depois de 3 anos. Mas são outros conceitos, a vida sexual desses outros países é diferente que a do Brasil. Aqui no Brasil se começa muito cedo, às vezes existe a possibilidade de vários parceiros, então o risco aumenta entre os brasileiros. Para mim, pelo menos uma vez por ano. Tá. Agora, se o exame deu alteração, dependendo da alteração, se faz o tratamento e repete depois de 6 meses. Essa é a minha opinião como médica. Eu acho que dá certo você dar uma boa cobertura. Legal. Vamos ver se tem mais alguém perguntando aqui, porque as mulheres estão quietas hoje aqui na pergunta. Eu estou de olho aqui para ver. Uhum. Homem também pode perguntar, viu, gente? Se tiver homem na conversa, Mércia, Bruno, quem está aí? Alessandra e Rosângela e Aide Artes, fiquem à vontade para perguntar. Enquanto vocês não perguntam, pergunto eu. E com relação às pessoas que vão no teu consultório, qual é a maior demanda, a maior procura em relação à saúde da mulher? O que é que você tem visto mais no seu consultório? Fabiola Laurindo chegando. Então, e no consultório, paciente jovem, planejamento familiar, distúrbio hormonal, alterações de menstruação, né? E doenças infecciosas, algum corrimento, alguma dor, alguma coisa diferente. Pacientes com mais idade, perimenopausa, né? Digamos assim, que a partir dos 40 anos. Preocupação com mama, preocupação com a menopausa em si, com as alterações, e muito mioma, começa a aparecer mais casos de mioma, e realmente também o sentimento que a pessoa tem da necessidade de fazer o check-up, para ter uma qualidade de vida boa, tanto nessa fase da menopausa, como poder viver bem, que não adianta você viver muito e viver mal, né? E sem Vamos, qualidade. vamos viver muito, mas vamos ver qualidade. O pessoal falou, após a menopausa, o Papa Nicolau continua sendo necessário anualmente? Depois, Continua. depois da menopausa. Está valendo, Pet Cris, continua assim. Né? É bom É você... bom, porque o Papa Nicolau, eu posso até dar um tempinho, falar um pouquinho mais do Papa Tá. Nicolau, que às vezes a pessoa, eu falei só é um raspadinho, mas ele é um exame assim, você vai colher células da parte do colo de útero que tem contato com a vagina, aquela parte de fora, né? Que lá, ninguém vê, tá lá no fundo, né? Coloca aquele aparelhinho que o pessoal chamava de bico de pato, né? O espéculo, vai colher células de lá e colher células de dentro do canal do útero, que o útero ele tem uma passagem por onde sai a menstruação, por onde nasce o bebê num parto normal. Então é usado, além dessa espátula, uma escovinha, que lembra muito aquela escova de passar rímel nos cílios. Essa escovinha ela é introduzida no colo do útero. Tem pessoas que chega a incomodar um pouquinho, pode até sangrar se tiver um processo inflamatório, mas ela é super importante porque vai colher células lá do fundo, de dentro do canal. Então, a vantagem é poder realmente fazer um diagnóstico muito bom com um exame que é rápido, a coleta não demora 5 minutos. Agora, precisa ser bem coletado, porque aproximadamente nós temos aqui, pelo menos no Brasil, uma faixa de 5% de erros no resultado do exame, que é por coleta inadequada. Então, por exemplo, a pessoa vai no laboratório e a atendente que vai colher, que às vezes não é o médico, ou não é a enfermeira, colhe, mas tem medo não tem uma prática suficiente e acaba colhendo só muito superficialmente. É perigoso isso. Tem que ter uma coleta ideal, porque senão pode correr o risco de 5% de falhas. Quer dizer, o exame
tem que ser bem feito. Esse exame, para quem tem plano de saúde, muitas vezes é coberto. Para quem não tem plano de saúde, é um exame caro, não? Não, olha, não é caro. Muitos laboratórios têm tabelas populares, né? Como o Lavoisier, o próprio Delboni. E mesmo a nível de consultório, ele não sai, ele dá para fazer um preço muito bom para a pessoa. Então, ela colhe durante a consulta, né? E esse exame é encaminhado para o laboratório e volta para mim mesma. No consultório, o meu preço é super acessível mesmo para pessoas. Então, dá para fazer. Já foi mais caro há 20 anos atrás. Hoje, barateou muito. Legal. Tá bom. Uma outra coisa, me perguntaram com relação a exames de prevenção, que exames você recomendaria que a mulher devesse fazer em geral? Exames de prevenção de saúde da mulher, o que eu tenho que fazer? Mamografia, Papa Nicolau, o que mais? O que eu devo enquanto... Assim, o básico do básico, eu acho, o Papa Nicolau e a mamografia após os 40 anos. Ou antes, se ela tiver tido algum caso de câncer de mama na família. Se ela teve algum câncer na família, aí eu recomendo começar 10 anos antes da idade dessa pessoa da família que teve o câncer. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei ontem, se a pessoa tem uma tia, por parte de mãe, que teve câncer com 35 anos, câncer de mama, então ela deve fazer a mamografia aos 25 anos, para poder detectar. E a mamografia, com o evento da mamografia digital, melhorou horrores. Porque as primeiras, quando eu me formei em mamografia, eu achava aquele exame um horror, eu não sabia, eu ficava pensando como é que o radiologista consegue achar alguma lesão com essa chapa tão ruim, né? Não era legal. Agora tá ótimo, realmente são exames. Continua a doer, apertar a mama do mesmo jeito, não tem jeito, ainda não melhoraram isso. Mas a qualidade da mamografia digital é excelente, é muito, muito boa. Quando surge alguma dúvida na mamografia, pode ser feito tomografia e pode ser feito ressonância. Mas são casos aí selecionados, né? Entendi. Agora, se a gente pudesse falar um pouquinho, enquanto as meninas vão pensando em pergunta, eu quero falar um pouco do coronavírus. A mulher e o homem pegam coronavírus na mesma proporção ou tem diferença? Entrando um pouco aí no tema de coronavírus. O coronavírus acomete mais homens, acomete mais mulheres? Como é que você vê? Olha, isso, o que a gente tem no update hoje, o que se vê é que tem mais casos entre homens do que entre mulheres. Por exemplo, no mundo, de uma maneira geral, em cada 10 pessoas, 7 são homens. Olha, No Brasil, estamos em desvantagem. Estou ficando preocupado. Pois é. Estou Só um ficando pouquinho. preocupado. Nós estamos em desvantagem. Está em desvantagem. Opa. Eu estou achando que está meio escura a imagem, mas está dando para ver Não, direito? tá dando para ver o teu Tá. rosto. Só Porque uma. Antes da gente tocar o coronavírus, a Beth falou: no meu caso, que tive câncer de mama, é necessário ultrassom também. Ela faz o acompanhamento com ultrassom. isso. Sempre vai complementar com ultrassom, porque o que a mamografia vê são microcalcificações, são alterações de arquitetura. Já o ultrassom vê outras coisas que a mamografia não vê. Então, eu falo, é que nem uma mistura, arroz e feijão, né? O arroz combina com o feijão. Um Então, os complemento, dois são bons. um complementa o outro. Agora, dentro daquela ideia, quer dizer, está cometendo mais homens do que mulheres no mundo. No Brasil também deve seguir essa mesma. No Brasil, está a faixa de cada 10 pessoas, 6 homens.
Mas tem alguma evidência para que isso atinja mais o homem do que a mulher? A mulher tem. Alguém colocou a mulher se cuida mais, mas pode se cuidar mais para outras doenças. Agora, para o É, coronavírus, ele não vai escolher. Ah, não, essa se cuidou mais. Né? É um negócio. Por que a incidência é maior no homem? olha, tem muita coisa, ainda não dá para explicar por quê, mas, por exemplo, o fator comportamental, cuidado, eu acho que a mulher sempre tem mais cuidado, a maioria das vezes, não digo a todos, mas a maioria das vezes a mulher tem mais cuidados do que o homem. Na É própria mais higiene. Na na própria própria higiene. essência. Lava mais as mãos. Isso. Né? Então, até seria. E até uma coisa que a gente fala. Muito, a mulher, teoricamente, deveria até ser mais, porque ela passa mais a mão no rosto do que o homem, pelo que eu sempre vejo. Passa a mão no cabelo, né? Se Eu maqueia pensei, constantemente, né? A mulher se está se maquia constante. maquiando. Eu acho até meio interessante por que que acontece, por que é assim. Eu acho que é por ter mais cuidados. Mas esses três fatores, né, o comportamental, os cuidados e é isso, porque o resto não teria muito ao nível cuido de, por ao nível de organismo, de hormônio, de algum órgão. Não, não tem. não, ainda não Não. tem nada, É não mais tem alguma nenhuma coisa comprovação. externa, é mais alguma coisa externa do que própria interna da pessoa, é isso, né? Exato. Tá bom. É possível ter todos os sintomas do coronavírus e não ter a doença? Pode. Tenho. Pode, pode sim. Principalmente, a que a gente fala é a somatização da doença. Então, a pessoa somatiza todos os sintomas, né, do coronavírus, acaba fica encana naquilo, fica preocupada e tem todos os sintomas. Mas não é Pode, coronavírus. não é coronavírus. No fundo, essa somatização é um medo da pessoa poder vir a ter complicações. É. E tanto medo somatiza. O medo. Existe e não é raro, não, viu? Tem sido bem frequente. Ah, é? Você já viu Ou, um caso, o cara já fala, meu, já estou sentindo aqui uma dor no corpo, já estou indisposto, será que eu já fiz febre? Já anda com o termômetro debaixo da carteirinha. exatamente. Falam muito da perda do paladar e do olfato, né? Paladar e Isso, olfato como um dos sintomas que parece toma. é bem característico nesse tipo de doença, né? E é complicado, né? A gente, realmente, eu tenho uma parábola rapidinho que diz o seguinte, que a peste ia atacar um reino e o rei, para se prevenir, chamou a peste e falou, vamos conversar? Eu fiquei sabendo que você vai atacar o meu reino e vai matar 1000 pessoas dentro do meu reino. Não dá para fazer por menos? Ataca o meu reino, mas não mata 1000, mata 500. A peste falou, olha, não tem conversa. Vou ter que levar 1000 vidas do seu reino. E lá a peste foi embora, o rei se preparou, e aí começa, morre 1, 2, 3, 4, 5, 500, 600, 1000. Aí o rei falou, pô, eu acho que levou as 1000. Aí começa 1100, 1500 mortes. Aí ele falou, não, chama a peste, porque nós fizemos um acordo, era só 1000, já morreram 1500, chamou a peste foi lá e falou, peste, mas nós não chegamos no acordo que você mataria apenas 1000 pessoas dentro do meu reino? Ela falou, mas eu cumpri o acordado. Eu falei que mataria 1000 e de peste morreram só 1000. Os outros 500 morreram de medo da peste. Então, É, então a gente entra um pouco no pânico da coisa e muitas vezes você morre de medo, né? Usa-se a expressão morreu de medo. Muitas pessoas estão com medo, né? Então, ó, a Yara, você chegou agora, já fiz a tua pergunta. A Yara chegou agora, perdeu a tua pergunta, assiste de novo. Aí, muitas pessoas sentem medo, né? E não sei o índice de suicídios. Nós tivemos agora de um ator brasileiro, né? Que, como é o nome dele? Fazia o Shazam.
ele se suicidou no sítio dele, né? 85 anos, e deixou lá uma carta escrita com relação à atitude que teve na vida depois de 85 anos, uma vida brilhante como ator. Scagnomiglio, como é que é o nome do homem? Eu vou lembrar. Ou alguém vai colocar aí. A Beth, se puder, coloca o nome do ator aí na tela. Mas, sem dúvida, muitas pessoas vão quase enlouquecendo aí nesse confinamento se ele se prolonga por um tempo maior. Flávio Migliaccio. O Flávio Migliaccio. Ontem faleceu e teve também um cantor, né, um compositor. Qual é o nome do compositor, Beth? Tá atenta. Beth é minha assessora para assuntos. Flávio Migliaccio. Mas tem o cantor e o compositor que faleceu. Eu acho que ele entrou por um problema de insuficiência, alguma coisa de urina, mas acabou contraindo a Covid dentro do próprio hospital. E incrível, que me chamou a atenção, você vê caras que tiveram... Beth, qual é o nome do compositor que faleceu ontem também? Aí não tinha plano de saúde, você acredita? Tem tanto jogador de futebol ganhando uma nota terrível, e o cara prestou Aldir Blanc. Aldir Blanc. Aldir Blanc. Prestou um serviço à cultura brasileira danada, e se bobear, morreu na miséria. Né? Morreu sem chance nenhuma, quase. Né? Não tinha um plano de saúde, assim como boa parte dos brasileiros não tem, mas você diz assim, ele teve uma trajetória, né? Ele teve fama e chegou ao final da vida praticamente sem nada. Né? Morreu no hospital público. Mas vamos lá. Tem alguma pergunta a mais? Quem tem, fala aí. Ou que tem a ver hipertensão e diabetes com coronavírus? Porque o pessoal fala muito disso, né? Hipertenso e diabetes pode implicar também com o problema do coronavírus. Por quê? O bicho gosta de gente hipertensa e diabética. Diabetes. Porque essas doenças, elas sempre... A hipertensão, a diabetes, elas são doenças que cursam com um problema inflamatório das artérias. A diabetes, a pessoa tem as artérias, a camada interna da artéria, o açúcar danifica com o tempo essas artérias. E o hipertenso, às vezes, tem alterações também nas coronárias dele. Ele tem alteração nas artérias do corpo em geral. E o que acontece? Quando pega o coronavírus, o corpo vai fazer o quê? Uma reação imunogênica para tentar eliminar o vírus. Quando acontece essa reação imunogênica, o sangue fica num estado de... o corona, ele ataca os glóbulos vermelhos do sangue. Então, vai ficar faltando oxigenação e vai lesar mais ainda essas artérias. Por isso, pode ter miocardite, pode ter um AVC, pode ter, no diabético, ter insuficiência renal, porque a diabetes mexe muito com o rim. Então, essas comorbidades, na hora que está tendo a reação de tentar fazer defesa no organismo, na verdade, acaba agredindo todo o organismo de uma vez só. O que é mais... O primeiro, às vezes, é o pulmão, o mais frequente é o pulmão, tanto que... Por quê? Porque geralmente ele vem por via respiratória, né, o coronavírus. Mas, então ele vai, enquanto ele está na garganta, pode dar dor de garganta, a falta de ar, a falta de paladar, no nariz, a falta de olfato. Agora, quando vai para o pulmão, ele dá como se fosse uma inflamação, e aquilo não permite as trocas de oxigênio. Por isso que, às vezes, nem o respirador resolve. Porque alguns disseram que ele não provoca, como disse a menina aí, talvez, uma trombose não provoca pneumonia. Eles estavam entendendo no início que era pneumonia, depois já ouvi dizer que não é pneumonia, é um outro tipo de... É um outro tipo de lesão pulmonar, pior que a pneumonia, né?
porque não consegue haver trocas o pulmão, você vê, a superfície do pulmão, se a gente fosse esticar o pulmão, daria, sabe quanto? 3 quadras de tênis, a superfície pulmonar. Tem o tamanho de 3 quadras de tênis. Como nosso organismo é impressionante, né? Agora me assustei. 3 quadras de tênis. Se a gente fosse estender todo o que é óbvio. Agora, imagina se você tem uma doença que o sangue teria que passar por essas 3 quadras de tênis para oxigenar, e se não está conseguindo, fica muito grave. Acaba sendo uma doença mais hematológica, uma doença de sangue, do que propriamente uma doença pulmonar. Mas se pega o pulmão, que é um dos primeiros, né, que aparece. Agora, nas pessoas com diabetes, hipertensão, E pode obeso, pegar o né? Alguém coração, perguntou aí também do obeso. obesidade. Também É, a obesidade afeta. é fator de risco. Tanto, veja, grande parte, não vou dizer que a maioria, mas grande parte dos adultos jovens que pegaram coronavírus são obesos. Tem um coleguinha do meu filho, que a irmã, que deve pesar uns 105 quilos, pegou e passou para ele, que também está agora. E ele também é outro que deve estar na faixa dos 90, 100 quilos. Entre os jovens, é mais frequente entre os mais gordinhos mesmo, entre os obesos. Sangue do tipo A também é de risco? Eu acho que o fator sanguíneo não. Olha, eu já vi falar, eu ando lendo, vendo muitas coisas a respeito. Falam do fator sanguíneo, mas até agora eu não consegui achar uma correlação tão grande. Mesmo porque o A positivo é o sangue mais frequente que existe. Entendi. Um O negativo é difícil, mas um A positivo é frequente. A maioria das pessoas, uma grande parte das pessoas tem essa tipagem, né? E gestante é grupo de risco? Gestante? Gestante é grupo de risco, sim. Por, não, no começo até nem consideravam que fosse, mas agora ela foi incluída como grupo de risco, porque tem modificações hormonais no corpo durante a gravidez, tem o parto em si, né? E tem tem a segunda fase do puerpério, a amamentação, que é solicitado muito do organismo dela. Então, ela adquirir um coronavírus sempre é uma situação mais delicada, assim. Ela já passou a ser incluída como grupo de risco. E como, se ela pegar, como é que ela pode ser tratada? É normal? Segue o feto o bebê? Segue os protocolos normais de coisa. Quanto à azitromicina, à hidroxicloroquina, vai ficar a critério do médico. Mas, às vezes, se ela nem precisar, ela vai fazer o tratamento melhorando a imunidade. Existem alguns tratamentos, mas tudo é muito novo, né? Porque, na verdade, o coronavírus é uma doença nova, esse Covid-19, e os médicos estão aprendendo também com essa doença, né? Então, você vê que a cada semana tem um fato novo. E Sim. vai. Agora, que eu vi outro colega numa reunião falou uma frase que eu achei muito interessante. Os médicos estão aprendendo a lidar com o coronavírus como estaria aprendendo a pilotar um Boeing com um avião em queda. Aí É é duro. fogo, Aí é não duro. é? É Vamos duro. aprender a mexer com bicho, mas com avião em queda. Quer dizer, o nível de saturação que chegaram nos hospitais, a Luciana falou, meu marido está ferrado, é hipertenso, é gordo. Ó, É, coitado do meu é, marido, obeso, hipertenso e diabético. Melhor deixar ele não sair na rua. Segura o é homem em melhor. casa. Segura o É homem em melhor. casa aí, ó. Mete 2 máscaras nele quando sair. Não usa uma. Põe dupla, né? É, E os próprios médicos têm, a gente nota que abate a moral da tropa quando você tem que escolher quem vive e quem morre, né? Ou quando você tem que ir para frente
para a linha de frente para fazer o combate, como você disse que no passado vocês não usavam luva, passava metiolate na mão e ia para a luta, né? Ou seja, a coisa é crítica, né? Eu tenho visto alguns depoimentos de médicos falando realmente que abate o número de óbitos, né? Como você perde paciente, chega um estado nosso, não sei se foi Amazonas, fez o lockdown que é fechamento total. Hoje ainda você pode sair no mercado e na farmácia, andar na rua com máscara, mas quando se chega ao momento de crise exacerbada, quer dizer, daqui a pouco pessoas morrendo na rua, você chega ao lockdown, quer dizer, você não sai de casa e para sair você tem que ter autorização para sair de casa. Nós não chegamos no lockdown, nós estamos no distanciamento social, mas tem lugares aí que tiveram que apelar para o lockdown, quer dizer, fecha tudo, não sai de casa. Deixa eu ver o que falaram. Uma amiga trabalha em uma clínica e afastaram ela por causa da tipagem sanguínea. Ela é A. Olha aí. Meu filho Fábio fez bariátrica em outubro de 2019, já eliminou 50 quilos. Deve estar com 90 e está ótimo. Ele é considerado grupo de risco? Eu acho que fugiu. Ele fez bariátrica. Não, eu acho que se ele está bem de saúde, está bem nutricionalmente bem, ele não estaria tão considerado grupo de risco. Mas, evidentemente, eu acho que sempre todas as observações e os cuidados são necessários. Mas não é necessariamente grupo de risco. Até um excesso. Se não tivesse perdido 50 quilos, acho que aí estaria, né? Aí estaria. Aí estaria. Yara, fica tranquila, não vai deixar o garoto ficar pensando coisa, hein, Yara? Mas deixa eu ver aqui, ó. Coronavírus, a coisa é feia mesmo, Fátima? Eu te perguntei isso lá atrás, e muita gente ainda não caiu na real, porque às vezes não bateu na família de conhecer alguém que pegou, ele não viu alguém que próximo, né? Você sabe que o bicho está aí, mas muitas vezes, como não bateu tão próximo, embora eu já vi amigos nossos, médicos mesmos, que tiveram Covid e alguns acabaram falecendo, né? Aquele chinês que fez a denúncia do vírus faleceu lá na China do próprio vírus que teve. Ou seja, é para levar a sério ou é mito? É uma gripinha mesmo? Não, acho que tem que levar. É uma gripinha, olha, é uma gripinha mesmo ou é para levar a sério? Olha, eu vejo como uma doença que tem que ser levada a sério, sim, porque ela não é só uma doença respiratória, ela é uma doença que acomete o organismo inteiro, pode acometer o organismo inteiro. Então, se cuidar bem, se alimentar bem, manter esses cuidados básicos, né? A higienização, usar máscara. E até uma coisa que eu até gostaria, como nós estamos falando com artesãs, né? Tá. Artesãos. Que agora eu acho que o artesanato passou para máscaras, né? Grande parte acho que deve estar confeccionando máscaras em grande quantidade. Agora sim. Agora sim. Sempre faz a máscara dupla. Máscara de tecido dupla. Não só um tecido. Só um tecido. Pode, faz ela dupla. Principalmente se for para lavar, né? Aquela máscara que não é descartável. Exato. Porque muitos usam a máscara. Pois é, Fabíola, somente quando estes números começarem a ser nomes, começarão a se dar conta. Porque a Fabíola falou assim, olha, só se ligam quando os números passarem a ser nomes. Porque hoje a gente fala, morreu 10, morreu 15, mas você não sabe quem morreu muitas vezes. Embora alguns relatos aí no jornal, eles dizem quem, não só o número, né, mas dizem quem realmente, o nome, a pessoa.
E você viu outro dia, É, me espantou o fato de um atleta, o cara, 44 anos, você viu? 40, 44. 44 anos, o cara é um atleta, meu. Se faz isso com um atleta, o que não faz com um velhinho de 61 anos? Hã? Pois é. Não, e ela é uma doença, assim, ainda vai precisar, quer dizer, tem muitos estudos sendo feitos, né, sendo levados, mas é interessante, veja, um amigo meu, ele trabalha, é diretor clínico de um hospital daqui de São Paulo, hospital público, e ele pegou Covid, né, 19, é grupo de risco, que ele é gordinho, mais de 60 anos, pegou, não chegou a ser internado, mas ele falou que passou bem mal, fez todo o tratamento em domiciliar. Agora veja, na casa dele tem a neta que tinha ido visitar nos dias anteriores, que é diabética, diabetes juvenil, tem 5 aninhos. A esposa, as pessoas que trabalham na casa, as funcionárias empregadas, ele ficou em casa fazendo tratamento. Ninguém pegou, nem a mulher dele. Agora vai entender, né? Ele ficou assim por pouco que não precisou internação, porque ele pegou uma carga viral alta, né? Trabalhando, ficando em hospital o dia inteiro, e ninguém na família pegou. Então é uma doença que ainda vamos ter muitos desdobramentos disso, Bem, muitos. O que vai curar mesmo ela, no meu ver, o que vai ser a cura vai ser a hora que aparecer a vacina. o pessoal Porque está dizendo, inclusive colocaram aqui em algum momento da nossa conversa, que já tem uma vacina em teste, eu não sei agora onde, mas que já tem gente já testando vacinas aí. Parece que os Estados não, Unidos, a China, a Inglaterra e a Alemanha, parece que os quatro países estão correndo, a Alemanha correndo por fora, a China, os Estados Unidos e a Inglaterra correndo por dentro e a não, e Alemanha aqui no correndo Brasil por fora. também. Aqui no Brasil também aqui no Brasil nós também temos pessoal que está tentando, que também institutos que estão tentando desenvolver a vacina. Pode, né, sair. Agora tem alguns tratamentos com imunologia, com a imunologia mesmo, com anticorpos, antiglobulinas, essas coisas. E parece que o efeito é muito bom, mas ainda não está. Ainda também é um tratamento, ainda é uma coisa que ainda não Em teste. está nenhum protocolo. Já Legal, tem sido feito em alguns casos, mas ainda não é protocolo. legal. Fátima, oito, Oi? nós vamos ter que. Nós, não é pela minha bateria, não. 8 minutinhos para a gente encerrar pelo Instagram. Então, eu quero primeiro agradecer a você, mostrar que deu certo, né? Com esse celular foi ótimo, fomos do começo ao final. Hoje à noite eu Ó, tenho uma convidada, mas eu vou te convidar novamente. A gente combina para ir para o período da noite, para falar com a turma da noite, como a gente vinha conversando. Mas não hoje, porque hoje tem uma pessoa para conversar. Mas, e tem uma reunião às 19 horas, que não, deve ir até umas 21, vai ficar meio difícil. legal, mas a gente combina. Eu vou te excluir daqui da conversa, mas vai no comentário aqui, ó, e deixa o seu telefone lá do consultório, se alguém quiser falar contigo, se alguém quiser fazer, você tem feito aí a telemedicina, né? Medicina, tenho. Né? Você tem feito. Deixa o telefone teu de contato para o pessoal que eventualmente está nos seguindo aqui e quer falar contigo depois dessa live. Tá bom? Deixo sim. Muito Mas obrigada. não esquece, põe no comentário, nós temos ainda 6 minutinhos que eu vou falar com o pessoal antes de a gente sair. Tá bom? Tá Obrigado, bom. amiga. E para quem não Eu que sabe, agradeço. né, só para fechar, né, Fátima? Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, o Alessandro, o Guilherme e o Fernando, e quem fez o parto desses 3 filhos está aqui, a Fátima Regina Vieira Versari. Obrigado, Fátima. Obrigada a você. Sucesso sempre. Um abraço, beijo no Elio, no Gabriel, todo mundo. Tá bom?
E Tá fica em bom. casa, hein? Fica em casa. Tá, Beijo. Põe teu beijo. telefone aí. Tchau. Tá Tchau. bom. Tá, tchau. Legal, gente. Sempre legal. Bacana. Gostei. Já nasceu nenê de mãe de Covid. Vamos ver o que é que tem aqui. Opa, Beth Florido. Ótima live. Obrigado, doutora, pela disponibilidade. Estamos com grandes grupos de cientistas brasileiros fazendo o teste também. Do meu Júnior também fez, é verdade. Esqueci, mas do Júnior também. Yara, beijo aí para a família toda. Segura a onda, Yara. Nada de ficar pensando em besteira, hein? Eu vou mandar aquela mensagem final. Eu sempre mando: não entre em pânico, gente. Não se pressione demais. Não se menospreze. Não enlouqueça e, acima de tudo, não desista. Essa é para você, Yara. Não entre em pânico, não se pressione demais, não se menospreze, não enlouqueça e, acima de tudo, não desista. Obrigada, Jorge. Muito importante o seu trabalho. Vamos tentando, conversando aqui com a comunidade e trazendo informação para todas essas nossas amigas artesãs. E a gente se fala uma hora aí pelo WhatsApp. Pio, beijo. E mais alguma pergunta para mim? Temos 4 minutinhos para encerrar. Olha aí, obrigado. Essa é muito boa. Beth, você viu que a coisa é séria, hein, Beth? Fica em casa. E a Beth falou que vai sair hoje dando uma voltinha, né? Não podemos desistir. Se o artesanato nos trouxe até aqui, o amor nos levará adiante. Como diz o meu amigo Pet Cris Cris. Gostou, Pet? Cris Cris. Como diz o meu amigo Conrado Rodolfo, confie em mim. Compre de mim. Fale de mim. E volte a comprar. Primeiro, me conheça. Não é confie em mim. Pode enlouquecer só um pouquinho, Mércia. Só um pouquinho. A hora que você estiver indo dormir, você enlouquece um pouquinho, toma um gole de vinho e vai dormir. E use máscara. A Mércia, quando ela fica brava, ela quer pegar a caneta assim e furar o celular. De tão brava que ela fica com algumas publicações que aparecem, às vezes, em alguns grupos, aí fazendo terrorismo com ela. Use as máscaras. Adorou a Pet Cris. Então, me conheça, confie em mim, compre de mim, fale de mim, volte a comprar de mim. Afinal de contas, eu compro de quem eu conheço, eu compro de quem eu confio. E existem 3 tipos de artesãs nesse mundo. Aquelas que já estão no mundo digital, aquelas que não estão no mundo digital, mas sabem que tem que estar no mundo digital, e aquelas que nem sabem que tem que estar no mundo digital. E existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que observam as coisas acontecerem e aquelas que nem sabem o que está acontecendo. Eu espero que você não esteja nessa última categoria, daquelas pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Tá bom? Agendamento de consultas por telemedicina com a Fátima Regina Vieira Versari. Se alguém quiser depois também, pode pedir o contato para mim no meu celular pessoal, 988-241-50. Tá bom? Gente, obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando. 15h59, 1 minuto para a gente sair dessa live, mas hoje à noite nós vamos falar como se faz uma boneca Abayomi. Então, tem uma convidada especial que vai falar para a gente como é que se faz uma boneca Abayomi. E quem não sabe o que é uma boneca Abayomi, assiste. Mércia Barroso, você faz boneca Abayomi, Mércia? Se não faz, aprende hoje à noite.
Entrarei à noite novamente. Vendas, Márcia Alexandre. Valeu. Sucesso. Fui. Tchau. Tchau, gente. 18, 17 segundos. Venham todos para a live das 21h30. É hoje. Eu sei fazer. A Fabiola sabe, vai aprender mais um pouco hoje à noite. Tá bom? Beijo, gente.